Boa tarde. Damos hoje início à segunda edição das Conversas de Abril, iniciativas promovidas pela Câmara Municipal no âmbito das comemorações da Revolução de Abril de 1974. Esta nossa segunda conversa de hoje é sobre o poder local democrático. Desde 25 de abril de 1974, o poder local democrático tem sido o motor de transformação radical das condições de vida das pessoas, mas também um espaço de formação democrática, de afirmação e de conquista de direitos, com uma enorme capacidade de realização e resposta. Enquanto conquista de abril, o poder local democrático, consagrado na Constituição da República Portuguesa, é a expressão desta dinâmica de participação e intervenção direta, de que é exemplo também a realidade do nosso Conselho. Temos hoje connosco nesta conversa a Presidente da Assembleia Municipal de Montemor Novo, Sandra Matias, os representantes das Juntas de Freguesia do Conselho, a Presidente da Junta de Freguesia de Cabrela, Paula Martins, a Presidente da Junta de Freguesia de Ciborro, Nélia Campino, o Presidente da Assembleia de Freguesia de Forges Valfigueira, Helder Linguiça, o Presidente da Junta de Freguesia de São Cristóvão, António Fitas, a Tesoureira da Junta de Freguesia de Santiago do Escoral, Joana Gingão, o Tesoureiro da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre, Pedro Ramos, o Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias Nossa Senhora da Vila, Bispo e Silveiras, António Danado, e ainda o representante do movimento Ama Alentejo, Jerónimo Loios. Faremos as intervenções por esta ordem que eu aqui acabei de referir, e eu gostaria só de dar aqui algumas breves notas também sobre a importância do poder local democrático e sobre o poder local democrático no Concelho de Montemor. O poder local democrático emergiu com o 25 de abril e é inquestionavelmente uma das suas principais conquistas e é uma conquista que foi, tal como muitas outras, erguida a pulso pelas populações e pelos trabalhadores. A Constituição da República, em 76, consagrou depois as autarquias como uma parte integrante da nova organização democrática do Estado, com um conjunto de características, nomeadamente a eleição democrática dos órgãos próprios, agindo em total liberdade, remetidos apenas ao texto constitucional, um regime de atribuições e competências e a existência de meios técnicos, humanos e financeiros para a prossecução do interesse das populações. O poder local democrático que conhecemos está profundamente marcado pela participação popular, pela unidade em torno da resolução dos problemas e da afirmação de formas organizadas das pessoas e do movimento associativo. Uma participação presente desde o início da Revolução de Abril na intervenção popular que conduziu numa primeira fase à instalação das comissões administrativas, na intervenção direta das populações, que muitas vezes na base do trabalho voluntário dinamizaram numerosas organizações populares de base e na dinâmica de unidade em torno da satisfação das necessidades básicas das populações. No nosso Conselho foi possível, logo a partir dos primeiros anos, podermos ter uma informação muito detalhada sobre as preocupações e a resposta que estava a ser dada do ponto de vista dos investimentos e do que se passava no trabalho do poder local democrático. E mais tarde, a partir de dezembro de 1978, surgiu o primeiro número do Boletim Municipal. Eram então umas folhas A4 dobradas ao meio, policopiadas a negro, mas que representavam de facto um esforço vincado, sincero, de informar e prestar contas aos municípios, como incumbe ao poder local democrático, permitindo assim também seguir de forma mais direta tudo aquilo que vinha a acontecer. É este espírito ativo e participante em que os municípios sentiam os problemas do Concelho como também um problema seu, em que a coisa pública como um assunto que lhes diria diretamente respeito, consideramos que hoje e sempre urge incrementar uma vez mais essa posição, porque o poder local é o primeiro patamar do exercício da democracia, mais próximo das pessoas, e a democracia só se fortalece e rejuvenesce com esta efetiva participação popular e com uma diária aprendizagem deste processo de exercício da cidadania. Eu vou só fazer breves referências daquilo que foram os primeiros tempos do poder local e depois até algumas analogias com aquilo que hoje temos e com aquilo que é hoje o nosso processo de decisão.
Portanto, logo a 6 de junho de 1974, a Câmara deliberou a construção do lance no concelho de Montemor da Estrada Municipal 535. A 25 de junho, também de 1974, chegou uma carta à Câmara do município João Joaquim Machado que exprimia a vontade do povo para que a Rua da Parreira se passasse a designar como Germano dos Santos Vidigal e a Rua da Cadeia como José de Lindo dos Santos. Em julho de 74 acontecia a primeira reunião de Câmara Pública, pelas 15h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal. A 23 de agosto de 1974, a Câmara deliberou a eletrificação de todas as localidades rurais do concelho, que não tinham essa infraestrutura, aliás, não existia, para além da então vila. A 27 de março de 75, a direção do Centro Cultural, Recreativo e Popular do 1º de Maio de São Geraldo faz chegar à Câmara um orçamento para as obras nos anexos da igreja destinadas à criação de um posto médico na localidade. Em abril de 75, foi apresentada na Câmara uma proposta para a elaboração conjunta dos projetos de arruamento de esgotos, redistribuição de água e estação de tratamento de esgotos na zona industrial da Adua. A 16 de maio de 75, a Comissão Administrativa deliberou tomar providências no sentido de recuperar edifícios em ruínas para os arrendar, desde que tivessem condições de ser habitados em lavre. Só alguns pequenos exemplos, naturalmente. Em outubro de 75, a Comissão Administrativa deliberou estipular um novo horário dos serviços municipais a partir do dia 3 de novembro, de acordo com as reivindicações dos trabalhadores. A 7 de novembro desse mesmo ano, a Comissão Administrativa também tomou conhecimento da pretensão dos moradores do Reguengo de efetuarem a construção de um conjunto de pontões naquela localidade, para os quais oferecem a mão de obra, solicitando apenas o fornecimento do cimento e do ferro, tendo a Câmara então deliberado incentivar esta iniciativa e disponibilizar os materiais próprios. E só para terminar, em novembro de 75, a Comissão Administrativa aprovou um plano de recolha do lixo em todo o concelho, de maneira a rentabilizar os veículos que tinham sido então adquiridos. Portanto, estamos a falar de um conjunto de decisões e de intervenção ainda até antes das primeiras eleições para o poder local e, como vimos, foram apenas naturalmente pequenos apontamentos e pequenos exemplos, mas está à vista de todos a transformação que nos últimos 47 anos o poder local democrático realizou no nosso concelho, do ponto de vista das condições de vida das pessoas, mas também como espaço de formação democrática, de afirmação e de conquista de direitos. É importante também referir e valorizar que este poder local democrático tem um caráter progressista e avançado que o diferencia de outros modelos de poder local pela Europa, precisamente devido ao seu elevado nível de participação, ao rácio de eleitos por eleitores, que é mais elevado do que noutros países, e também às suas mobilizações, à mobilização popular. E, por outro lado, também a natureza e as características colegiais, ou seja, de funcionamento e decisão coletiva dos órgãos em detrimento do poder dos presidentes, e a composição plural, com todas as forças políticas representadas pela eleição do método D'Hondt, são, de facto, inseparáveis desta dinâmica de intervenção e de transformação que as autarquias têm tido por todo o país e também no nosso território. Naturalmente que toda esta dinâmica do poder local nem sempre foi bem entendida pelos sucessivos poderes e pela administração central e, mais recentemente, colocam-se alguns desafios às autarquias do ponto de vista da participação e da descentralização. De qualquer forma, participação e descentralização são conceitos inseparáveis. Descentralização, desconcentração e transferência de competências é que não são sinónimos, ou seja, consideramos que deve existir um processo de desconcentração que aproxime serviços das populações, mas não é possível aceitar que, em nome da desconcentração, se atrase ou se adie injustificadamente os processos de descentralização. Descentralização, aliás, de que o Concelho de Montemor é também um exemplo. Fomos pioneiros numa efetiva descentralização da Câmara Municipal para as juntas de freguesia,
para além da transferência das competências, são acompanhadas de recursos financeiros e sempre que possível, com uma atualização dos recursos disponíveis para essas mesmas intervenções. Neste mandato estaremos a falar de uma intervenção realizada ao nível das freguesias, que na sua globalidade de verbas transferidas ultrapassará os 3 milhões de euros em todo o concelho. Ao poder local cabe também, para além de dar resposta aos problemas que estão ao seu alcance, poder ter aqui também uma intervenção e um contributo para afirmar os direitos sociais em todas as suas dimensões e por isso mesmo, é normal encontrar as autarquias locais do concelho de Montemor ao lado das populações nas suas justas reivindicações e aspirações quanto à presença e ao funcionamento dos serviços públicos no concelho e na reivindicação de outros aspectos da vida coletiva do concelho de Montemor. Consideramos ainda que o poder local democrático tem futuro e que esse futuro passa, inevitavelmente, pelo reforço do financiamento do poder local, começando, nomeadamente, pelo cumprimento escrupuloso daquilo que é a Lei de Finanças Locais, o que nem sempre tem acontecido, e que permita recuperar as condições de financiamento para que as autarquias possam exercer plenamente as suas atribuições e competências. Por outro lado, é fundamental a criação das regiões administrativas, como fator de democracia e como instrumento de combate às assimetrias regionais, a reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações e a defesa intransigente da universalidade das funções sociais do Estado, mantendo o Estado Central todos os poderes que viabilizam o tratamento de todos os cidadãos em plano de igualdade nos domínios político, económico, social e cultural. Depois desta breve nota, daria então a palavra a Sandra Matias, Presidente da Assembleia Municipal de Montemor. Ora, muito boa tarde a todas e a todos. E no seguimento do que foi referido pela Sra. Presidente, e sobre o poder local democrático, que emergiu com o 25 de Abril e é inquestionavelmente uma das principais conquistas, que, tal como outras, erguidas a pulso pelas populações e pelos trabalhadores. Foi no decurso deste extraordinário movimento que, logo nos primeiros dias, foram realizadas profundas transformações na melhoria das condições sociais, em que a maioria das populações participou com grande entusiasmo e dando aqui um especial enfoque à intervenção do povo de Montemor. A Constituição da República Portuguesa de 1976 trouxe-nos um cunho progressista de consagração de direitos, nomeadamente à educação, proteção social, trabalho, habitação e saúde, e trouxe também liberdades, nomeadamente de imprensa, de associação e de partidos políticos, sindical, de criação e fruição cultural e de consciência. Pese embora as revisões que a têm enfraquecido e as sucessivas tentativas de esvaziamento das funções sociais que consagra, continua a ser um importante obstáculo às pretensões da direita e um elemento de contenção das tentativas de retrocesso nos vários domínios da vida portuguesa, como mostram os sucessivos e repetidos ataques de que tem sido alvo. Após a intervenção da Sra. Presidente, ficou claro que para todos que de uma das grandes conquistas consagradas na Constituição, de facto, é o poder local democrático, que nos seus diversos órgãos assume um caráter profundamente democrático, sem par na Europa e, sobretudo, um caráter profundamente transformador da sociedade. Após a Revolução de 25 de Abril, o povo assumiu nas suas mãos os destinos das suas terras através das comissões administrativas, aqui em Montemor com grande relevância em 74, 1975 e 76, até às eleições livres do poder local que decorreram em 1976. Houve uma importante intervenção das populações, com destaque para a amplitude do trabalho voluntário e para a dinamização de milhares de organizações populares de base em torno da satisfação de necessidades básicas. E exemplo disso, já a Sra. Presidente referiu, desde 74, um conjunto de obras que foram sendo feitas, como os caminhos, construção de caminhos, estradas, implementação do abastecimento, do saneamento básico,
Posteriormente, após a entrada em vigor da Constituição, o mesmo povo, eleito democraticamente para o poder local democrático, continua a assumir o destino da sua freguesia e do seu município. São os eleitos locais mais próximos dos seus eleitores e, portanto, os que melhor conhecem o terreno, os anseios e expectativas da sua população, e foram esses eleitos, centenas deles, ao longo das últimas décadas, que têm transformado Montemoro Novo e as suas freguesias num local do que nos podemos orgulhar. Porque, para além das obras básicas de saneamento, abastecimento, pavimentações que têm sido feitas, somos um concelho onde é possível a qualquer pessoa, de qualquer faixa etária, praticar desporto, fruir de um evento cultural, onde é possível qualquer criança brincar num parque infantil, com todas as condições, ter uma escola de qualidade, e tudo isto não apenas na sede do concelho, mas também em todas as freguesias. Creio que neste concelho somos exemplo de uma boa colaboração entre os diversos órgãos do poder local democrático e somos claramente um concelho de abril. Como Presidente da Assembleia Municipal de Montemoro Novo, quero dar especial enfoque a este órgão, nomeadamente neste concelho, onde existe uma boa e importante convivência democrática que vem fazendo história, que faz história. É claro que nem tudo é perfeito no nosso sistema de poder local democrático. Por muito empenhados que sejam os eleitos locais dos diversos partidos, nas diversas regiões, há um problema comum muito difícil de contrariar, que é o abandono e o desinvestimento no interior do país, que é descurado pelo Governo Central. Também para este problema, a Constituição dá a solução, e já foi referido também pela Sra. Presidente, e para isso que se implementasse de facto o que está inscrito na Constituição, que prevê a criação das regiões administrativas democraticamente eleitas e que podem ter um papel fundamental no combate às assimetrias regionais e numa efetiva e justa descentralização de competências. A nossa Constituição, o nosso poder local democrático continuam a assumir um papel determinante para o bem-estar das populações e, portanto, cabe-nos a nós, eleitos locais, resistir às tentativas de desvirtuamento, quer de um, quer de outro, e lutar pelo progresso e pela defesa das conquistas de Abril. Em síntese, a valorização da participação exige a valorização do poder local. Repetir elogios ao poder local sobre a sua capacidade realizadora, sem lhes fazer corresponder os meios e condições para a sua ação, tem tanto de incoerência quanto de demagogia. Para terminar, não há participação sem informação, proximidade, acessibilidade e prestação de contas. Muito obrigada. Eu daria agora a palavra à Presidente da Junta de Freguesia de Cabrela, Paula Martins. Boa tarde a todos. Muito obrigada à Câmara Municipal pelo convite para participar nesta conversa sobre o poder local democrático. Pela sua proximidade às populações, as juntas e as assembleias de freguesia desempenham um papel fundamental, exemplo do poder local democrático. Este poder não se resume ao dia das eleições, onde são eleitos os representantes da população. Resume-se, sim, a todo um trabalho realizado entre eleições que pretende ir de encontro às necessidades de cada cidadão. Nesse sentido, é necessário auscultar e envolver a população e as suas associações, e é isso que se faz diariamente em Cabrela, ao nível social, económico, cultural e desportivo. Mesmo sem orçamentos participativos ou outros meios de envolvência da comunidade nas decisões, a proximidade que nós, autarcas, temos dos nossos fregueses faz com que estes participem e sintam que fazem parte das decisões e rumo da freguesia. Esta minha curta intervenção vai terminar referindo que pensamos que a descentralização que tanto se fala reforça este laço e contribuirá para a qualidade da nossa democracia e, consequentemente, da qualidade da vida de todos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu daria agora a palavra à Sra. Presidente do Freguesia de Cibouro, Nélia Campinho. Boa tarde a todos e a todas. O Cibouro é uma freguesia de Abril, criada após o 25 de Abril. Cibouro foi elevada a freguesia no ano de 1986, onde tudo o que tem sido construído na nossa freguesia foi feito graças ao poder local democrático, por gentes da terra, que ao longo destes 35 anos participaram ativamente nos órgãos da freguesia.
Não podemos também esquecer o apoio da Câmara Municipal, visto que os recursos financeiros da freguesia são escassos. A Constituição veio consagrar um poder local democrático profundamente marcado pela participação popular e na nossa freguesia isso não tem sido exceção. Atualmente faço parte de uma equipa de ciborrenses, somos todos da terra, nascidos e criados. Tentamos estar o mais próximo possível das nossas gentes, da nossa população. Aliás, também nós fazemos parte dessa população, foi também por essa população que fomos eleitos. Foram estes que nos confiaram esta nobre missão de melhorar a freguesia durante estes 4 anos de mandato, o que nos dá também uma responsabilidade acrescida, porque todos os dias damos a cara pela autarquia que representamos e pelas decisões que tomamos. O nosso esforço durante os últimos 4 anos tem sido precisamente nesse sentido, de não desiludir quem em nós confiou e o de melhorar as condições da freguesia e dar resposta às justas aspirações da população. Fizemos e faremos até ao final do mandato tudo aquilo que nos for possível, mas não podemos esquecer e ter em conta que um dos nossos maiores problemas na freguesia é a questão financeira, mas ainda assim temos feito algumas obras, na sua maioria também em parceria com a Câmara Municipal de Montemoro Novo, através dos protocolos de cooperação, fazendo aqui uma ressalva e dizendo que só através de protocolos com a Câmara é que nós conseguimos fazer obras de maior dimensão. E vou aqui realçar, portanto, a requalificação do Parque Infantil no Largo do Povo, a obra que está neste momento a decorrer na Estrada Municipal 507, que liga Ciborro a Lavre, a pavimentação do Parque Sénior, a requalificação dos sanitários no Largo do Povo, entre outras pequenas intervenções que temos vindo a concretizar. A Junta de Freguesia do Ciborro tem tentado ao máximo estar junto da sua população e das suas instituições, e nesta época em que nos encontramos, tentamos também, dentro do possível, ajudar em tudo aquilo que nos é possível, com todas as contrariedades que nos vão surgindo. Ciborro, neste momento, como em muitas outras freguesias, tem uma população envelhecida e cada vez mais se torna importante a proximidade às pessoas. E nós, enquanto eleitos na autarquia, temos essa missão e responsabilidade de não só fazer obra, mas dar-lhes atenção e tentar melhorar as condições de quem lá vive. Para concluir, dizer que há aspectos para melhorar, muita obra para fazer ainda, mas atendendo a todas as dificuldades com que nos deparamos durante este mandato, creio que é justo dizer que deixaremos uma freguesia melhor, e é de louvar também a parceria que existe no Concelho de Montemoro Novo, entre as juntas de freguesia do Concelho e a Câmara Municipal de Montemoro Novo, e em conjunto conseguimos realizar um bom trabalho. Isto tudo graças também ao poder local democrático. Muito obrigada, Sra. Presidente. Daria a palavra então ao Presidente da Assembleia de Freguesia de Foz de Valfigueira, Hélder Linguiça. Ora, boa tarde a todos e a todas. Agradecer o convite que foi feito à Junta de Fregueses dos Foros pela Sra. Presidente da Câmara Municipal de Montemoro. O que eu gostava de salientar da freguesia dos Foros de Valfigueira, portanto, a importância da criação da Junta de Freguesia, que veio trazer mais proximidade com a população, que veio também trazer mais participação da própria população no que eram os problemas da freguesia, e todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelos vários executivos que passaram desde a primeira
do primeiro mandato da Junta até agora. Claro que seria impossível sem o apoio da Câmara Municipal, devido ao financiamento das freguesias também ser escasso, mas que, graças a isso, tem sido uma das freguesias rurais, talvez, a que mais tem crescido. Temos conseguido manter os casais novos que vêm surgindo na freguesia, a viver na terra. E pronto, tem sido melhorado muito a vida da população, graças a todas as obras que se têm feito, os pavimentos das ruas, o melhoramento do campo desportivo, todo esse tipo de obras que tem vindo a facilitar a vida da população. E pronto, tudo isto graças ao poder democrático local, que eu acho que foi das melhores coisas que pudemos ter para poder estar mais perto das populações e poder ir ao encontro dos anseios de cada um e das necessidades de cada um. E era isso. Obrigado. Muito obrigada. Dava a palavra agora a António Fitas, Presidente da Junta de Freguesia de São Cristóvão. Boa tarde a todos. Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, caros colegas das juntas e das assembleias, Jerónimo Lois da Alma Alentejo, que nos está em casa. Obrigado pelo convite. Quase todos nós aqui nesta sala somos filhos da Revolução e deste poder local. Pelo menos a grande maioria de nós fazemos parte da primeira geração que já nasceu, que cresceu, foi educada depois da liberdade. E também muito depois da implantação deste poder local que conhecemos e que foi instituído depois do 25 de Abril. Nestes anos, as profundas transformações na melhoria das condições sociais e em que a maioria da população participou com grande entusiasmo é algo que dificilmente tem precedente naquilo que é a nossa história. Como já foi dito, a Constituição da República, em 1976, depois, consagrou as autarquias locais e este poder local que conhecemos como parte integrante daquilo que era na altura e que nós conhecemos hoje como a nova organização democrática do Estado, com a eleição de órgãos próprios, com total autonomia em relação a outros, estando apenas sujeitos àquilo que é a Constituição, a lei, os tribunais, etc. E à escolha do povo, que no poder local faz toda a diferença. Não há nomeações, há eleições, e isso foi a grande transição daquilo que acontecia antes e depois do 25 de Abril. Foi criado aquilo que nós sabemos, o regime de atribuições e competências, com meios técnicos, meios próprios, técnicos, humanos, financeiros, de forma a que fosse possível prosseguir aquilo que era o interesse público e o serviço público. Esta ação que tem sido desenvolvida pelo poder local comprovou que é completamente indispensável nos dias de hoje para a coesão social, territorial, para aquilo que são o cumprimento do serviço público, tendo em conta as grandes diferenças sociais que o nosso país tem de norte a sul e as ilhas. E é isto que faz com que seja muito mais simples para nós, no poder local, podermos resolver aquilo que são os pequenos e os grandes problemas muito concretos e muito próprios que as populações têm, e desta forma também se poder reforçar aquilo que é a democracia participativa. Esta autonomia local e esta democracia local em Portugal tem-se vindo pouco a pouco a concretizar e a consolidar-se. E os resultados obtidos desta intervenção são notáveis e são indispensáveis à vida de todos nós. Se nos pusermos a pensar naquilo que é o nosso dia-a-dia, esta ação é completamente indispensável.
quer naquilo que são as áreas mais urbanas, quer naquilo que são as áreas mais rurais. E nós aqui nesta sala temos estas duas componentes, a componente mais urbana e a componente mais rural. E o poder local tem sido indispensável naquilo que são as questões dos transportes, das comunicações, do património, da cultura, do desporto, da saúde, da habitação, da proteção civil, do ambiente, saneamento básico, ordenamento do território, etc., etc., e ficávamos aqui mais tempo a falar sobre isto. Para uma população mais rural, como a freguesia de São Cristóvão, uma das mais antigas do concelho, nós comemoramos em 2018 o nosso centenário e, juntamente com Santiago do Escoral, com Lavre, Cabrela, as mais antigas freguesias rurais do concelho. E ao longo de um século as mudanças são notáveis e conseguem dividir-se entre o que era antes do poder local democrático e depois. E para estas populações mais rurais significou um serviço público de proximidade como nenhum outro consegue fazer até hoje. E um serviço de proximidade que muitas vezes faz a ponte entre aquilo que é o serviço que desempenhamos no dia-a-dia e os outros serviços públicos do país. E da administração central, principalmente. Que atua junto de cada um, conhece as realidades do país. E as freguesias são aquele elo da corrente que nunca quebra e que nunca desliga. A porta que nunca fecha, que todos conhecem, o número de telefone que está sempre disponível, que atende a qualquer hora do dia e da noite e que qualquer pessoa sabe. Com a criação deste poder local, as freguesias rurais ganharam ruas pavimentadas, ganharam água canalizada, ganharam esgotos, coisas que só existiam nas cidades. Ganharam, depois, mais tarde, transportes escolares, ganharam refeições, ensino público pré-escolar gratuito e de qualidade, ATLs, ganharam apoio ao associativismo, iniciativas culturais, desportivas, promoção local, promoção de turismo, defesa do património, das tradições, da história local, dos costumes locais. Ganharam-se apoios sociais como nunca, apoios na saúde. Depois, mais tarde, vieram projetos de desenvolvimento local, projetos de educação, de valorização pessoal, de acompanhamento a idosos, a pessoas com deficiência, tantas e tantas outras áreas que hoje nós damos como adquiridas, mas que aquela geração que nasceu e viveu antes do 25 de Abril e antes do poder local não conhecia. Isto tudo graças à participação das populações junto dos eleitos locais e que fazem com que tudo isto e que esta proximidade que caracteriza este poder local possibilite este trabalho ímpar no desenvolvimento das comunidades locais. Muitas vezes, como todos os meus colegas já disseram, com muito poucos recursos e sempre num estreito trabalho com o município, sem o qual a grande maioria destas questões não eram possíveis. E isso nota-se tanto mais nestes tempos difíceis que atravessamos, tempos exigentes, desgastantes, que, se dúvidas houvesse, mais uma vez justificam a enorme importância que o poder local democrático tem. Este último ano de pandemia, como todos sabem, veio trazer-nos novas formas de atuação, de adaptação deste próprio poder local, nomeadamente nas freguesias, que tentaram e que tentamos todos os dias manter em funcionamento todo aquilo que são os nossos serviços públicos, quando muitos outros encerraram e tudo nos caiu em cima. Foram as freguesias as primeiras e as mais próximas a informar a nossa comunidade local e a nossa população da forma de vida que nos íamos ter que habituar durante o tempo que não sabíamos e que ainda hoje não sabemos quanto. A contactar toda a gente para que ninguém ficasse isolado ou sem apoio. Foram as freguesias que substituíram o atendimento público presencial de muitos serviços, dos serviços de saúde, dos serviços de finanças, do serviço de emprego, e que fizemos a ponte com eles todos, inclusive com o município. E os outros da administração central, que durante um mês foi possível não aceder, mas que depois não era possível manter mais. Foram as freguesias que
na sua maioria, e muitas vezes conseguiam fazer a ponte entre os familiares que estavam mais distantes e que não podiam chegar próximo. São as freguesias que neste momento estão a fazer transportes para centros de vacinação, contactos para vacinação, etc, etc, etc. E desde sempre são o suporte que as pessoas mais têm próximo e que melhor conhecem. Neste momento estamos a realizar, e há bocado estava-me a lembrar, a operação dos censos do Instituto Nacional de Estatística, e mais uma vez as freguesias e o poder local é indissociável deste tipo de operação de grande dimensão, porque são eles que melhor conhecem o território e que estão no território. Mas também nestes tempos mais complexos e difíceis que o poder local enfrenta desafios novos e desafios constantes. Desafios que exigem aprendizagens e adaptações diárias de nós próprios, dos representantes das populações no poder local. E este trabalho junto das populações é cada vez ele próprio mais exigente, não só em tempos de pandemia, mas nos outros tempos. E é necessário continuar a pensar este poder local como um pilar fundamental da democracia, da defesa das populações, exigindo para isso um financiamento justo, cumprido escrupulosamente a lei das finanças locais, para que seja possível o exercício pleno das atribuições e competências próprias, garantindo sempre a autonomia financeira. Tentando sempre, continuando a lutar pela criação das regiões administrativas como um instrumento de combate às assimetrias regionais, a reposição das freguesias extintas contra a vontade da população e dos eleitos. Isto tudo porque defender o poder local democrático é defender a Constituição da República, a democracia e a liberdade. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente da Junta. Dava a palavra agora à Tesoureira da Junta de Freguesia de Santiago do Escoral, Joana Gingão. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite que nos foi endereçado. Já correndo riscos de me repetir face aos restantes colegas que aqui se encontram, o poder local democrático é, sem dúvida, uma das grandes conquistas de Abril e de extrema importância para a gestão participada. A freguesia do Escoral não é diferente de outras que aqui se encontram, embora seja uma das freguesias mais antigas, também já temos os nossos 100 anos. No entanto, a freguesia tem ganhos que só com o poder local democrático foram possíveis de oferir pelas populações em particular. Um hectare, por exemplo, na localidade de Casa Branca, ou os caminhos rurais arranjados, ruas pavimentadas, saneamento, tudo isso. O associativismo, que é de extrema importância e que todos nós, no nosso dia-a-dia, trabalhamos e cooperamos. De salientar, por exemplo, o facto de termos o Centro Interpretativo das Grutas do Escoral a funcionarem com um protocolo celebrado entre os vários níveis do poder local e também do poder central. Portanto, temos um protocolo celebrado com a Câmara Municipal, Junta de Freguesia, com a GESPAR e com uma associação local que permite o funcionamento daquele equipamento. Hoje em dia não é fácil chegar a algumas populações mais idosas, estão muito desconfiadas, têm medo de tudo. Somos nós que muitas das vezes fazemos essa ponte entre o médico que deixou de ir a São Briços, o médico que deixou de ir a Casa Branca, o farmacêutico que é novo e eles não conhecem. Temos um papel fulcral e importantíssimo no dia-a-dia, mas também cada vez mais somos escrutinados e somos avaliados pelas nossas posturas e pelo trabalho que desenvolvemos. Não deixa de ser mau, de ser bom, pelo contrário. É bastante bom que sejamos escrutinados e que sejamos incentivados a melhorar e a fazer sempre mais e melhor. Lembro-me agora daquilo que o Fitas dizia, cultura. Se não fosse a Câmara Municipal, as juntas de freguesia, em termos do ciclo da primavera, por exemplo, muitas das pessoas não tinham acesso ao tipo de espetáculos que nós levamos e dos quais podem usufruir gratuitamente. Os miúdos das escolas que nós no Natal levamos ao circo, hoje em dia já o circo vem
à população já não é aquilo que vinha. Se nós não lhe dermos essa possibilidade, os pais muitas das vezes também já não têm condições para os levar. São vários os apoios, e tal como o Fitas referiu, tem sido um ano atípico em que temos que prestar um apoio à população, principalmente à mais idosa, que não tem sido fácil, que se tem vindo a isolar e a precisar de muito apoio. Não me vou alongar mais, porque acho que todos os colegas já referiram aqui muito aquilo que é o poder local e da extrema importância que ele tem para a comunidade em geral e, em principal, para o nosso concelho. Obrigada. Muito obrigada. Eu dava a palavra agora ao tesoureiro da União de Freguesias Cortiçadas de Lavra e Lavro, Pedro Ramos. Olá, boa tarde a todos. Portanto, o Pedro Ramos, sou tesoureiro da União de Freguesias. O Sr. Presidente não pode estar presente. Eu apresento muito sumariamente a nossa União de Freguesias nos moldes que ela existe ao dia de hoje. Portanto, temos uma população de 1.561 pessoas, com base nos últimos censos. Temos uma área de 216 km quadrados, isto quando a média nacional para uma freguesia é de 30 km quadrados. Só para terem noção a dimensão da nossa freguesia em termos de área, cabem 2 concelhos de Lisboa cá dentro, com as suas 24 freguesias. Atendendo ao tema do poder local democrático, eu achei interessante, e como somos uma freguesia tão antiga, fazer um bocadinho a comparação do que foi a nossa história em termos de órgãos locais que geriam a nossa terra, a nossa paróquia na altura, socorrendo da revista Cultural Mansoura, de um artigo da doutora Teresa Fonseca sobre a Vila de Lavra, e retirei alguns tratos que são interessantes para percebermos como as coisas mudaram, como evoluíram para melhor, num percurso que foi ascendente até determinada fase e que, infelizmente, já lá chegaremos, teve uma inversão dessa melhoria. Portanto, nós temos um foral desde 1304. Nessa altura, a vila era regida por um senhor nomeado pelo rei. E depois era coadjuvado por juízes. Esses juízes eram recrutados entre os estratos superiores da sociedade lavrense. Portanto, havia uma elite que nos governava. Após a reforma administrativa de 1836, o antigo município, na altura, o município de Lavra, foi extinto e foi integrado no Concelho de Montemor Novo. E passou a existir uma junta eletiva. Era uma junta que ela era eleita, mas apenas votavam os chefes de família, portanto homens, excluíam-se da votação os assalariados, os que trabalhavam à jornada e os criados. E mesmo assim o regedor da freguesia, portanto quem mandava, era nomeado pelo município. Isto para percebermos a distância que existia entre quem mandava e a população. Esta figura do regedor da freguesia continuou até ao final do Estado Novo. As pessoas aqui em Lavra, as pessoas mais velhas, ainda se lembram do Sr. Peças, que exerceu essa função durante décadas. Era nomeado pelo Presidente da Câmara de Montemor Novo e era a pessoa que representava o poder aqui na localidade. Percebemos que até a Revolução de 25 de Abril o poder local era exercido ou por pessoas nomeadas pelo rei ou pelo Estado, mas uma elite, portanto. Só a partir de 25 de Abril e só a partir da Constituição aprovada, entretanto, é que aquilo que nos parece hoje perfeitamente normal e básico, que é o voto direto, secreto e de todos os cidadãos com mais de 18 anos, é que determina a escolha de quem nos representa e de quem gera a vida local. E é também na Constituição, entretanto aprovada, que se refere que a Assembleia de Freguesia é eleita por sufrágio dos cidadãos recenseados na área da respectiva autarquia. Portanto, somos nós que cá vivemos que decidimos grande parte das coisas que cá se fazem ou que temos intenção que venham a ser feitas. E isto é fundamental e foi uma alteração
decisiva no modo político que tínhamos no nosso país. E, portanto, é da vontade destas populações que a antiga freguesia de Lavra, que depois foi o município de Lavra, em 88 dá lugar às freguesias de Lavra, de Cortiçadas de Lavra e de Foros de Valfigueira, portanto, numa altura em que tínhamos a população, tínhamos as infraestruturas, porque, entretanto, de 74 até 88 houve trabalho, houve desenvolvimento destas localidades, e, portanto, tínhamos a população, as infraestruturas e, acima de tudo, as pessoas queriam. E conseguiu-se. Criou-se então as freguesias de Cortiçadas de Lavra, a freguesia de Foros de Valfigueira manteve-se numa área mais pequena, a freguesia de Lavra. Portanto, parecíamos estar num processo de melhoria contínua e aproximação contínua às vontades das populações. E pronto, lá está, realmente parecia. Houve um processo ascendente até que a reforma administrativa do ministro Miguel Relvas vem alterar esta evolução da vida nas localidades e nas freguesias. Nós fomos particularmente atingidos. Isto foi uma reforma que foi desenhada centralmente, sem a auscultação das populações, e a nível nacional extinguiu mais de 1000 freguesias por agregação. Tivemos o azar, porque parece que se tratou disso, da ideia foi um processo a olho. Portanto, alguém achou em Lisboa que Lavra e Cortiçadas deveriam voltar ao passado e agregar as duas populações que, entretanto, tinham trilhado cada uma o seu caminho individualmente. A justificação ainda por cima desta reversão, deste voltar atrás, foi a crise económica e a necessidade de reduzir custos no Estado. Ora, nós sabemos que as freguesias, até por não se poderem legalmente endividar, vinham a contribuir zero para a dívida do Estado. Portanto, nem sequer a justificação que foi apresentada é válida. Pronto, o resultado disto tem sido uma população muito revoltada com a decisão, que não a reconhece, que espera o dia em que possa ser revertida. Nós aguardamos com uma esperança diminuta, mas com um bocadinho de esperança, para ver se a propalada nova lei das freguesias reverte ou não, e se reverte em tempo este processo, porque queremos claramente, a população quer voltar a ser a freguesia de Cortiçadas de Lavra, das suas gentes e dos seus costumes, e freguesia de Lavra, das suas gentes e das suas tradições, portanto, governados por eleitos locais escolhidos por cada uma destas populações. Paralelamente, e reforçando este tal processo de inversão, houve uma decisão nesse período de encurtar cada vez mais o financiamento das freguesias. Ao mesmo tempo, curiosamente, sugeriam-nos o assumir de mais competências. Ora, sejamos claros, nós queremos as competências, que nós queremos prestar mais e melhores serviços à população. Agora é fundamental que com as competências venha o dinheiro para podermos proporcionar esses serviços à população. Transfiram as competências, mas transfiram também os fundos para que seja possível prestá-las condignamente. Só para quem não tem noção do que é decidir numa freguesia rural desta dimensão e com o nível de financiamento atual. Nós tivemos anos neste mandato em que, depois de alocarmos as verbas para as despesas correntes, nos sobraram no orçamento desse ano para investimento 25.000 euros para duas localidades, portanto, para Cortiçadas e para Lavra. Isto significa que aquilo que tínhamos nesses anos para investir eram 12.500 euros em cada uma destas localidades. Torna-se difícil fazer obra e melhorar a vida das pessoas nestas condições. Não obstante, e num registro um bocadinho mais otimista, pensamos ainda assim que estamos a conseguir fazer alguma coisa, estamos a conseguir melhorar a vida das pessoas.
e com o apoio da Câmara Municipal temos conseguido realizar obra que valoriza e beneficia as nossas terras e as nossas populações. São exemplos disso a Estrada Pitamari-Salto da Mata, o Parque Geriátrico em Corriçadas, que está em desenvolvimento, o loteamento municipal que está em franco crescimento aqui em Lavra e o Parque Infantil de Lavra, entre outras obras. Nós temos, isso não há dúvida, um maior orgulho nas nossas localidades, nas nossas associações e nas nossas gentes. Ainda recentemente publicámos um vídeo que foi uma iniciativa da União de Freguesias e que foi inteiramente filmado na nossa freguesia, onde mostramos o melhor de cada uma das terras. Esse vídeo está disponível no YouTube, no Facebook, no site da freguesia. E podem ver as nossas paisagens, os nossos monumentos, a nossa hotelaria, a restauração, as nossas associações, os nossos empreendedores, as nossas populações. Continuam-nos todos a encher de orgulho e são eles que nos fazem ter a vontade de fazer este trabalho e defender os direitos destas populações. As populações merecem e é por isso que continuamos a trabalhar. Obrigado. A palavra ao Presidente da União de Freguesias de Vila Bispo e Silveiras, António Danado. Meus cumprimentos à Sra. Presidente da Assembleia Municipal, à Sra. Presidente da Câmara, a todos os meus ilustres colegas eleitos autarcas, tanto aqui como em videoconferência, e enquanto autarca, mas também enquanto representante da Alentejo, um bem-aja por nos acompanhar nesta luta aqui ao Jerónimo Loios. Cumprimentos extensíveis a todos que em casa nos estão a ver agora ou nos poderão ver mais tarde, depois em streaming, que isto agora são os novos conceitos que nos temos que habituar, os streamings, os videoconferências, enfim. Poder local e poder local democrático. De facto, poder local existe desde tempos imemoriais. Aliás, os próprios forais, como já aqui foram ditos, atribuíam poderes às localidades, aos senhores das localidades. Ao atribuir o poder pelo foral de 1203, Dom Sancho I atribuiu poderes aos senhores de Montemor e aos futuros alcaides e aos futuros regedores de Montemor, mas, acima de tudo, o que nos vem aqui trazer foi uma reforma progressiva do que é que foi este poder local. Se o poder local, há muito tempo, não era mais do que um verbo de encher ou uma caixa de reverberação por parte da administração central, neste momento não é isso que se passa. E, de facto, foi isso que nós vimos evoluir ao longo do tempo. Mas as juntas de freguesia só assumem, de facto, esta preponderância a seguir ao 25 de Abril. Elas começaram como juntas de paróquia, as tais juntas elegíveis, já aqui foram faladas, estas juntas que eram eleitas pelos senhores e pelas pessoas, um sufrágio muito censitário na altura, que constituía a junta da paróquia, que era à volta da paróquia, dos paroquianos, que os fregueses então se reuniam, e depois, finalmente, em 1916, após a Revolução Republicana e a instituição da República em Portugal, se deixou cair definitivamente o termo paróquia e passou a ter o termo freguesia, passou a ser designação e de junta de freguesia o órgão executivo dessa designação. No entanto, até 1974, as juntas de freguesia não foram nada. Eram, de facto, as pessoas mais próximas e durante o Estado Novo, muitas vezes, eram colocadas à frente das juntas de freguesias pura e simplesmente aqueles que eram os representantes da PIDE no local e da PIDE, mas não só da PIDE, mas também do próprio de perseguição a todos aqueles que tentavam lutar por melhores condições de vida. E, de facto, ao contrário do que é hoje, em que os eleitos locais estão ao lado das populações, na altura não eram eleitos e, portanto, não estavam ao lado das populações. Eram designados pela estrutura e iam ao beijamão à estrutura, como é lógico, e assumiam perante essa estrutura essas realizações. Mas, felizmente, tivemos aquela que é internacionalmente conhecida como a Revolução Sem Tiros, a Revolução dos Cravos,
E esta revolução de 25 de abril de 1974, no âmbito destas conversas de abril e destas terras de abril, como São Montemor, não quero deixar de realçar, essencialmente, 3 questões. Já foram aqui afloradas, e bem afloradas. O trabalho muito meritório foram feitas pelas comissões administrativas enquanto não houve as primeiras eleições autárquicas. Estas comissões administrativas conseguiram dar um avanço descomunal no âmbito da preparação das próprias eleições, mas também na atividade e na capacidade de trazer a população para o interesse do seu local, da sua localidade. Lembramos que foram períodos no Alentejo em que tínhamos pleno emprego, também ligadas à reforma agrária no Alentejo e às unidades coletivas de produção, que tínhamos pleno emprego no Alentejo e que não tínhamos necessidade, aliás, íamos buscar pessoas fora para vir fazer trabalho para o Alentejo, porque não tínhamos capacidade de resposta para trabalho aqui no Alentejo. E foi nessa altura, também, no pós-25 de Abril, já depois das comissões administrativas, que foram feitas muitas e muitas obras que só agora se conseguiram resolver. Mas se não tivessem sido feitas nessa altura, não teríamos feito nunca. E lembro-me dos loteamentos municipais conhecidos pelas SES, pelas cooperativas de habitação económica, pelas ocupações das terras que foram nos Forres de Alfigueira, foram em São Cristóvão, foram aqui em Montemor. Ocupações de terras que permitiram fazer uma intervenção ali para dar resposta às necessidades de habitação que havia, necessidades pelo menos pela procura que havia em Montemor e que não tínhamos capacidade de resposta para as habitações. Lembro que muitas destas situações foram resolvidas já há menos de 10 anos. Estamos a falar há menos de 10 anos. Porquê? Porque depois a nossa ânsia era resolver os problemas das populações. As questões burocráticas seriam resolvidas mais tarde. E bem que assim foram. Mas resolveram-se e conseguimos resolvê-las a bem das populações, conseguimos dar uma resposta às necessidades, muitas vezes, com muito esforço e com muita participação coletiva das populações. Foram feitos também os postos médicos nas aldeias. Foi com a participação das populações, com o apoio das autarquias, na altura. Mas não posso deixar de fazer aqui referência a uma marca significativa para o poder local democrático. E a marca é 12 de dezembro de 1976. De facto, foram as primeiras eleições livres para as autarquias locais. Foram as primeiras eleições livres em que se designou a forma como eram eleitos, de forma direta, sufrágio universal, por todos aqueles que tinham atingido as condições objetivas e tinham atingido a maioridade, independentemente do sexo, do credo e da sua religião e das suas orientações político-partidárias. E isto foi tão ou mais importante que levou ao ressurgimento de todo um panorama político no pós-25 de Abril. Foi este ressurgimento de panoramas políticos que permitiu, da esquerda à direita, muitos viessem defender coisas que hoje não defendem, mas que na altura todos defendiam. E entendiam que era a melhor solução para o país. Infelizmente não se verificou essas soluções para o nosso país. Em algumas linhas melhoraram-se, deram-se outros tipos de resposta. Mas já agora, nós que somos filhos da Revolução de Abril, como bem disse o meu caro amigo António Fitas, somos filhos de Abril, há coisas que as portas que Abril abriu foi também isto. Foi também este poder local democrático. Mas lembro que fomos para eleições, que isto agora é inconcebível. Se bem se recordam, em 2013, a lei das autarquias locais de 2013, a última lei que está agora em vigor, foi aprovada na véspera das eleições. As eleições eram em setembro e ela foi aprovada a 12 de setembro. As eleições, se não estou em erro, ou foram 5 de outubro ou foram 29 de setembro. Agora já não me recordo bem. 2013. Ora, foram nessa altura. Nós fomos para eleições, embora ninguém soubesse ao certo o que é que vinha aí das novas competências, e que foi uma barafunda completa em 2013, de facto fomos para eleições já a saber o que é que a Casa gastava. Mas em 1976 não havia lei das autarquias locais. Era um pouco ad hoc. E regiam-se pelo Código Administrativo, ainda pelo Código Administrativo, que tinha sido aprovado pelo Estado Novo. As regras que estavam a ser aplicadas em Estado Democrático eram as regras do Estado Novo. A primeira lei das autarquias locais, permitam-me que eu venha aqui à minha cábula, porque também não sei estas coisas de cor,
Foi a Lei 79-77. Ou seja, só meses depois que vem mesmo dizer, tendo em conta, na sequência das eleições, é importante regular, neste momento, a forma, as competências das nossas autarquias locais. Vamos fazê-lo. E depois, o Decreto-Lei 100/84, ou seja, 7 anos depois, vem afirmar no seu preâmbulo e vem justificar a criação desse Decreto-Lei com a autorização legislativa da Assembleia da República, na altura, de que, meus amigos, nós temos que fazer há aqui incongruências jurídicas existentes da Lei de 77, há erros crassos jurídicos no âmbito das competências e, portanto, nós temos que rever todo o panorama da legislação e 84 faz então a legislação. Mas lembro que, ainda assim, temos o Decreto-Lei 100/84 e depois tínhamos o Decreto-Lei, se eu não estou em erro, 98/84, que definia a forma de financiamento das autarquias locais. Mas lembro que, nessa altura, financiamento próprio para as freguesias não havia. O financiamento das freguesias vinha diretamente das câmaras municipais e, para fazermos alguma coisa nas câmaras municipais, tínhamos que ir sempre ao beijamão ao Presidente da Câmara. Continuávamos com os resquícios do antigo regime, ou seja, do Estado Novo. Não considerávamos que tínhamos uma autonomia política, tínhamos autonomia administrativa, tínhamos autonomia técnica, mas não tínhamos autonomia financeira nas freguesias. E só em 99, com a Lei 169/99, e depois com a alteração introduzida pela 5A/2002, é que vêm ser reconhecidas competências próprias das freguesias, já não aquelas que eram distribuídas pela Câmara. E vem ser reconhecido também através do Decreto-Lei 135/99, tudo 99, como veem, o que é que as freguesias tinham competência, que atestados é que as freguesias tinham competências para passar. O famoso artigo 34 do Decreto-Lei 135/99, que ainda está em vigor. E que muita gente, infelizmente, colegas nossas autarcas, não se lembram que ele ainda está em vigor. E depois aplicam regras que não são daquelas. Mas isso são outros 500. Ora, esta questão é tão ou mais importante, esta regulamentação e esta lei das finanças locais, que a pouco e pouco foi reconhecendo às freguesias a necessidade de ter financiamento próprio, quanto a capacidade, que como nos temos que lembrar, que até à década de 90, até finais da década de 90, as freguesias não tinham financiamento vindo diretamente do Orçamento de Estado. E isto é uma questão, para nós, que já somos eleitos pós-década de 90, não é? Já somos eleitos, somos os millennials, não é? Como dizem por aí, como se agora é uso falar, nós não estamos habituados a trabalhar nesta perspectiva. Mas tiveram que estar durante muitos anos e fizeram autênticos milagres. Os eleitos locais faziam autênticos milagres. E aí sim, as freguesias iam em concorrência com as associações do movimento associativo pedir subsídios à Câmara ou pedir subsídios ao Governo. Isto era inconcebível. Era uma inconcebível e era uma menorização da freguesia em relação à outra autarquia local com quem dividia o território, que era o município. E esse reconhecimento, mais tarde, com a Lei das Finanças Locais e aquilo que foi também defendido sempre mais pelos partidos de esquerda nessa matéria, no âmbito da Lei das Finanças Locais, um maior financiamento das autarquias locais trouxe também novas competências. Como já aqui foi dito pelo nosso colega da União de Freguesias Cruzadas Lavre e Lavre, e bem, nós as competências não nos assustam. Assustam-nos é não termos os meios para cumprir essas competências. Porque o descarregar competências acima das freguesias é fácil fazê-lo. Mandar para cá as verbas e os meios para que nós consigamos dar resposta a essas competências já são outros 500. Como é que é possível exercer competências quando nós temos, e o nosso colega de Cruzadas Lavre e Lavre falava no território da freguesia com 200 e qualquer coisa quilómetros quadrados. Desculpa lá, Pedro, mas eu tenho que puxar dos galões. A União de Freguesias Vila Bispo e Silveiras, por força desta União de Freguesias, já lá chegaremos, tem 419 km². E é apenas a terceira maior freguesia em território do país. Ora, 419 km², como já aqui foi dito, é maior que a maior parte dos concelhos do nosso país. E esta é a verdade absoluta. É o dobro do nosso concelho vizinho de Vendas Novas. Aliás, agora a propósito dos censos, nós andamos aqui numa discussão a tentar explicar também que não é comparável.
Não há comparações possíveis. Aliás, a nossa colega de Cabrela já tentou fazer explicar isto à nossa delegada regional, que não havia capacidade de fazer comparações dessa natureza. Porque a realidade de um concelho não tem nada a ver com a realidade que são as nossas freguesias e a realidade que é o concelho de Montemor. E este é tão ou mais importante quando hoje estamos a comemorar, de facto, quando este ano comemoramos os 45 anos da nossa Constituição, comemoramos no dia 2 de Abril e comemoraremos no dia 25 de Abril os 45 anos de entrada em vigor da Constituição da República Portuguesa, da nossa República e da nossa democracia, mas, acima de tudo, aquela que veio reconhecer definitivamente o que era o poder local democrático. Passando agora um bocadinho mais à frente, nós tivemos uma evolução, e de facto foi aqui dito, tivemos uma grande evolução no poder local democrático até a década de 90. As últimas freguesias a serem criadas no nosso território que passaram a ser mais de 4.000 freguesias, 4.100 e qualquer coisa, ou 4.200 e qualquer coisa freguesias, passaram no nosso território, as últimas foram criadas já no ano após 2000. E foram importantes, tal como os últimos concelhos também foram criados, também já muito recentemente. Foram importantes essas criações. Foram criando esta necessidade de resposta. Este princípio da subsidiariedade, em que as pessoas, as juntas, estão mais próximas das populações e conseguem resolver os problemas das populações mais facilmente do que o Estado Central e com o município. Mas, acima de tudo, esta resposta que foi dada e que conseguiu ser dada, teve um revés. Um revés que se chamou, atenção, vamos pôr, peço desculpa, mas aqui tenho que pôr os nomes, permitam-me a expressão, os nomes aos bois, permitam-me essa expressão sem levantar qualquer onda, e não querendo ofender ninguém, mas é pôr o escalhinho neste momento, é que esta questão não começou só com a Lei Relvas. É que o problema que aqui está, e a Paula lembrar-se-á certamente, no dia 12 de fevereiro de 2011, 12 de fevereiro de 2011, houve uma grande reunião, uma grande organização nacional por parte da Associação Nacional de Freguesias para discutir uma proposta que estava a ser apresentada pelo PS, pelo então Ministro António Costa, Ministro da Administração Interna, na altura, que tinha o pelouro das autarquias locais, que previa a extinção de todas as freguesias com menos de 1.000 eleitores. Não era 1.000 habitantes, era 1.000 eleitores. E reuniu-se a ANAF e, por quase unanimidade, aliás, não sei se a Paula se recorda desse debate que houve, se eu não estou a erro, na Direção Regional de Educação do Alentejo, aqui no nosso distrito, e quase por unanimidade pelo país entendeu-se que não se devia avançar para esse tipo de resposta. É lógico que entra a Troika, e a primeira coisa que lá entra na Troika foi exatamente nas negociações com a Troika, no pacto com a Troika, foi, meus amigos, temos que reduzir freguesias. Era uma coisinha que andava lá entalada e temos que reduzir freguesias. Após o que o Sr. então Primeiro-Ministro Sócrates depois demite-se, apresenta a demissão do Governo, resigna, são marcadas eleições e Passos Coelho e o Sr. Ministro Miguel Relvas, em 3 meses, lançam o famoso livro verde da reforma das autarquias locais, que não era mais do que um livro negro, que foi apelidado por nós por livro negro, e depois, mais tarde, veio dar lugar à Lei 56 de 2012, não, peço desculpa, a Lei de 2012, que levou depois à Lei 11A de 2013, que efetivou, de facto, a extinção de freguesias, a extinção de mais de 2.000 freguesias, que depois acabaram por se reunir e constituir outras novas. E, portanto, não podemos deixar de focar esta situação e este problema que neste momento, para as autarquias locais, em que as freguesias deixaram de ter aquelas características que eram inicialmente das freguesias. A capacidade de resposta no imediato e mais próxima das populações. Como é que é possível um território com 419 km² dar uma resposta às populações como tinha um território que anteriormente tinha a junta de freguesia? A freguesia Nossa Senhora da Vila tinha 200 km², a freguesia Nossa Senhora do Bispo tinha 180 e qualquer coisa, e a freguesia das Silveiras tinha 127. Aliás, a freguesia das Silveiras esta, que tinha sido criada com vontade das populações em 1988, saída da freguesia de Cabrela. E, portanto, nós temos que reconhecer o mérito das populações na altura. E a necessidade das populações, votadas por unanimidade aqui na Assembleia Municipal, votadas por unanimidade na Assembleia da República, a criação destas freguesias. E depois vimos o quê?
Vimos que ao longo destes tempos não temos mais nada do que, meus amigos, vamos extingui-las, vamos reuni-las, vamos juntá-las de novo e desfazer aquilo que tão bem tinha sido feito nesta resposta às populações. A caracterização desta freguesia, como é aquela a que os montemorenses, os meus fregueses, os fregueses da União de Freguesias Vila Bispo e Silveiras me dão a honra de ser presidente, de exercer as funções de presidente de junta durante já alguns mandatos, é de facto muito complexo. É complexo, tendo em conta a realidade. Nós temos uma freguesia, como já disse, com 419 km², com cerca de 11 mil habitantes, com mais de 90 associações sem fins lucrativos e, portanto, a dificuldade é pertinente. Mas aqui respondo e subscrevo aquilo que foi dito pela nossa colega de Cabrela, pela Paula, que muito estimo. É que, de facto, nós não precisamos do orçamento participativo para fazer o trabalho em colaboração com as populações. Nós reunimos, nós estamos todos os dias, nós atendemos, nós recebemos mensagens, nós recebemos e-mails, nós recebemos mensagens do Facebook, nós recebemos mensagens pelo WhatsApp, nós recebemos mensagens pelo Instagram, nós utilizamos tudo o que está ao dispor das populações neste momento para responder às necessidades das populações. Cada vez mais urgente nos dias que correm e no último ano, e foi esta a capacidade que conseguimos desenvolver também e dar um novo apor, se me permitem, neste último ano. E, de facto, esta contra-revolução que foi a Lei 11A 2013, com a extinção das freguesias, com o devido respeito, foi uma contra-revolução deste poder local democrático, foi um ataque feroz a este poder local democrático e que tentámos e lutámos e continuamos a lutar para que seja revertido. Eu não tenho a mesma esperança que o Pedro. Eu já ando nisto há alguns anos e, aliás, foi aprovada na Assembleia da República, ou melhor, foi reprovada na Assembleia da República, uma proposta apresentada pelo PCP de que estas alterações pudessem ser feitas já para estas eleições autárquicas. Aliás, na sequência daquilo que tinha sido um compromisso assumido pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro da Administração Interna nos congressos da ANAF, de que até estas eleições autárquicas iria haver a possibilidade de reverter os casos mais problemáticos. Ninguém te obriga e ninguém quer, nos projetos de lei que estão apresentados, reverter por reverter. Há freguesias, de facto, que estão muito melhores juntas do que estavam. Há freguesias que, neste momento, unidas, conseguem dar respostas. Conseguem dar melhores respostas. Mas há outras que não. E é essas que temos de dar à população capacidade para essa resposta. E é isso que também a ANAFRE tem dado a lutar e tem feito de forma orgânica, séria, sincera e no dia-a-dia. Mas cabe-me aqui agora também chamar um pouco aquilo que temos desenvolvido e que temos conseguido desenvolver nestes últimos anos, com muita dificuldade, é certo, mas também com um grande apoio e uma relação bilateral com o município e com todas as freguesias, porque temos projetos em que estamos todos juntos. O grande projeto que nós temos no Conselho, o Protocolo Local, é um projeto importantíssimo de dinâmica da economia local aqui no Conselho de Montemor. É importantíssimo. Não quero puxar dos galões, mas de facto começámos um pouco com o Mor Natal, não era o Mor Natal na altura, era por aqui há Natal, um pouco dinamizado pela Junta de Freguesia. Entretanto, fomos integrando o município, entretanto, fomos agregando também todas as uniões de freguesias e freguesias, e foi importante que agora, neste momento, consigamos chegar a todo o Conselho com este grande protocolo, que é o protocolo local, de dinamização do comércio local, do sorteio do Natal, com o lançamento também, não só dos apoios às crianças nas escolas, como a reabertura. A Paula, como falou, mas como ela dispensa-me um bocadinho de não. Eu não preparei discurso, tinha este problema. Tinha este problema que não preparei discurso. E, portanto, não deixa de ser importantíssimo tudo aquilo que temos levado a cabo ao longo dos anos. E, de facto, sem orçamento participativo, nós tivemos o protocolo local, nós temos reabilitado os parques infantis todos da freguesia, em colaboração com a Câmara Municipal, e esperamos ainda, até ao final do mandato, conseguir reabilitar mais um ou dois parques infantis, porque fizemos uma grande obra de reabilitação de parques infantis, em que iremos assumir, junto à freguesia, no âmbito do protocolo,
a manutenção dos mesmos. Iremos já contratar para a manutenção dos mesmos. Temos neste momento obras de pavimentação, como tivemos no Ferro da Agulha, há algumas pavimentações no mandato passado, como tivemos no primeiro mandato em que exercia as funções de Presidente de Junta, a pavimentação do acesso ao Parque Desportivo Municipal. Já ninguém se lembra. Já está feito. Mas foi a freguesia que assumiu aquela pavimentação. Mas já ninguém se lembra. Toda a gente já se esqueceu. Mas há 10 anos, há 11 anos, aliás, há 10 anos, aquele acesso era em terra batida. O acesso a Arceiro Simor. Mas já toda a gente se esqueceu, porque está feito, esquece, arruma-se. Mas houve muitas e muitas e muitas coisas que foram feitas. E não podia deixar de realçar também os arranjos, as pavimentações que nós temos feito agora em São Geraldo, não sei se me estou a repetir, mas acima de tudo os arranjos agora no Lar de São Francisco, na pavimentação dos passeios que fizemos na Maia na Maia até Olanita, mas também que estamos previstos fazer em Reguengos de São Mateus. E depois temos 3 projetos âncora, que esses são os meninos dos nossos olhos deste mandato. E, de facto, um deles é o Bebemor, em parceria com as farmácias de Montemor, e isto é um projeto âncora, porque foi um dos compromissos que assumimos do projeto das boas-vindas às crianças de Montemor, às nossas crianças, às novas freguesas, crianças freguesas de Montemor. O projeto Liga-te, lançado a semana passada, de táxi coletivo. Infelizmente, com a pandemia, o táxi coletivo não pode levar mais do que 2 pessoas, mas a perspectiva, quando começámos a negociar com os taxistas de Montemor, e a negociação foi dura, árdua, tivemos mais de 3 anos nas negociações, a fazer cálculos, a tentar, que permite, neste momento, chegar a algumas aldeias no âmbito deste projeto piloto que não conseguimos chegar, por não ter transporte coletivo, neste momento, a fazer chegar. E o projeto também, que também é a menina dos nossos olhos, a nossa oficina domiciliária, a Junta Resolve, que também lançámos este ano, mas que preparámos e começámos a preparar há 2 anos, mas, de facto, a estrutura, a preparação, o investimento, implica que nós estejamos com capacidade para depois dar a resposta, não só em termos sociais, como em termos sociais, mas também como em termos financeiros. E depois temos o nosso projeto que já vem de há longos anos, o nosso projeto Lembrar Abril. O projeto Lembrar Abril, essencialmente com as nossas crianças do 4º ano de escolaridade, temos o jogo sobre o 25 de Abril, o antes e o depois, que iremos também distribuir este ano. O ano passado não o fizemos, porque, de facto, na altura a escola estava fechada. Este ano temos a escola, esperemos, tínhamos a escola aberta, pelo menos para a semana, para podermos distribuir a cada uma das crianças do 4º ano e que iremos solicitar o seu envolvimento também em pequenas mensagens que possamos passar também por parte das crianças, que é tão importante estas mensagens das crianças, transmitir esta necessidade de que Abril hoje é cada vez mais necessário, os valores de Abril têm que hoje cada vez mais, de forma premente, ser transmitidos às nossas crianças e são essas crianças que também transmitirão aos seus pais, aos seus avós e que manterão o espírito de Abril vivo hoje e sempre. Peço desculpa por me ter esticado, mas, de facto, não preparar as coisas acaba por levar a estas situações. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu dava agora a palavra ao representante do Movimento Amalentejo, Jerónimo Loios, também ele um obreiro de Abril e que continua com uma intervenção direta na reivindicação e na necessidade de continuar a afirmar os valores de Abril e de pôr em prática as conquistas que estão explanadas na nossa Constituição da República. Então, muito boa tarde a todos. Cumprimentar a Sra. Presidente da Câmara, a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, os representantes nos órgãos autárquicos das freguesias do Concelho de Montemor, o Novo. Agradecer o convite que foi feito a Amalentejo para participar nestas vossas conversas de Abril, não deixar desde já de registar a importância, o interesse e a relevância destas conversas, tal qual como ficou espelhado em todas as intervenções que ocorreram por parte dos representantes dos diversos órgãos autárquicos do Concelho de Montemor de Novo. Eu recordo aqui que o Amalentejo é um movimento criado há pouco tempo, em 2015, e que inscreve nos seus objetivos 3 objetivos prioritários. Primeiro, intervir no sentido de contribuir para o desenvolvimento económico, social, cultural e ambiental do Alentejo.
O segundo, desenvolver ações conducentes à regionalização consagrada na Constituição da República Portuguesa. Enquanto pilar do poder, o terceiro pilar em falta do poder local democrático, e também um pilar em falta na organização democrática do Estado, tal como ela foi, como esta organização foi concebida pelos constituintes de 1976. O terceiro objetivo é apoiar, valorizar e defender o poder local democrático, saído do 25 de Abril, desde logo a sua natureza e composição plural, aberta, representativa e democrática. Eu gostaria de atentar, mesmo muito sumariamente, sobre o segundo objetivo de AMA Alentejo, que é o desenvolvimento de ações conducentes à concretização das regiões administrativas consagradas, como disse, na Constituição da República Portuguesa. E, desde logo, sublinhar isto. No seu artigo 235, aliás, 236 da Constituição da República, é referido o seguinte: no número 1, no continente, as autarquias locais são as freguesias, os municípios e as regiões administrativas. Esta formulação retira, desde logo, aquela carga negativa que muitos querem dar à regionalização no continente. Diferentemente das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, o que estamos a tratar, o que os constituintes de 1976 trataram efetivamente, foi de criar uma autarquia local ao nível das regiões que depois viessem a ser consideradas e entendidas. Portanto, estamos num nível claramente administrativo, sem qualquer margem para dúvida. E depois, o artigo 256 da mesma Constituição da República Portuguesa, revista em 1997, com um acordo, e estas coisas não deixam de ser curiosas, com um acordo entre o PS e o PSD na altura, tal como a generalidade das revisões à Constituição que foram feitas ao longo destes anos, veio a ser introduzido a figura do referendo para autorizar, para que as regiões administrativas pudessem vir a ser criadas e que o processo de regionalização administrativa do continente pudesse ter avanços. Eu digo que estas questões não deixam de ser curiosas e parece que a história por vezes se repete, é que de 1976 até 1998, data do primeiro referendo sobre a regionalização, decorreram 22 anos, quando este referendo foi introduzido na Constituição. De 1998 até 2020 decorrem outros 22 anos. E, curiosamente, em 2020, os mesmos representantes, tal como em 1998, vieram a criar uma nova figura que se pretende, segundo expressões e afirmações efetuadas na altura, como um passo em frente no caminho da regionalização do país, que seja a eleição indireta das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. É curioso, e eu gosto só de assinalar isto, é curioso o espaço temporal entre cada um dos processos, é curioso como os intervenientes na altura e os que consumaram e concretizaram estas alterações legislativas se tenham mantido. Mas, tal como em 1998, e depois o referendo de 1998 veio a concretizar aqui, veio-se a verificar aqui no Alentejo a resposta às duas perguntas efetuadas que o referendo propunha, sim à regionalização e sim à criação da região Alentejo, no Alentejo a resposta foi favorável, foi sim, relativamente às duas questões. Eu quero desde já aqui sublinhar que o AMA Alentejo, defendendo a concretização das regiões e a criação das regiões administrativas, não tem um modelo, e não o deve ter, porque esse é
uma responsabilidade da Assembleia da República, não tem um modelo definido sobre o mapa das regiões no país. Deixamos essa proposta para mais tarde. Aquilo que deixamos, e não temos que deixar, porque é claramente assim, porque é competência estrita da Assembleia da República. E quero também, desde já sublinhar, que, independentemente de os constituintes de 1976, a nosso ver e bem, não terem introduzido o referendo na Constituição, ele só vir a ser incluído mais tarde, sem necessidade nenhuma, porque, tal como já foi por diversas vezes aqui referido neste debate e veio suscitado ao debate a questão da extinção e agregação de freguesias, reformas administrativas ou apresentadas como reformas administrativas, não foram objeto de nenhum referendo. Tal como não foram objeto de referendo a criação, a extinção ou a criação de novos municípios. Então, porquê esta introdução? Talvez a resposta a isto seja, efetivamente, de se criar algumas dificuldades no processo de concretização da regionalização administrativa do continente. E quero, desde já, também adiantar o seguinte. Nós entendemos, não estou a colocar esta questão da regionalização como algum receio relativamente a isso. Estou a colocar a questão porque uma reforma administrativa com esta importância, não tendo sido referendadas nenhuma das outras reformas administrativas, não se vê a sua necessidade. Mas também não se tem receio de que o referendo possa vir a ser um novo referendo possa vir a ser concretizado, cumprindo o que está estabelecido na Constituição da República Portuguesa, atualmente com a revisão que lhe foi introduzida desde 1997. Portanto, entendemos que o que a realidade nos mostra é que nestes anos, decorridos 45 anos, desde a aprovação da Constituição da República Portuguesa até ao momento, ao invés de o país ser desenvolvido de uma forma harmoniosa, mais coesa, integrada, aquilo que se tem acentuado são as desigualdades e as assimetrias regionais. Então, há que responder claramente a esta questão. Até se isto é verdade e é efetivamente, porquê não dar os passos para a concretização efetiva das regiões administrativas? Muitas vezes os argumentos que têm sido atualizados, a nosso ver, são falácias, que é o aumento da despesa pública. Há pouco, um dos vossos representantes de freguesias, relativamente à freguesia, fazia esta citação. Então, as freguesias que nem têm possibilidade legal de recorrerem a endividamento, não contribuindo de forma nenhuma para o aumento da despesa do Estado, porque a razão é que houve esta reposição ou esta extinção ou agregação de freguesia. Portanto, relativamente à criação das regiões administrativas, penso que a questão se pode pôr muito claramente. Não haverá aumento da despesa porque os serviços a virem a ser integrados nas regiões administrativas a criar, eles já existem. Os recursos humanos já existem. As responsabilidades já existem. O que se trata, efetivamente, é de substituir um poder regional já existente através das comissões de coordenação e desenvolvimento regional, em que os seus representantes são nomeados pelo Governo, e esta questão da eleição indireta não veio substituir nem veio eliminar isto, porque houve uma eleição indireta, em alguns casos, noutros nem isso, houve uma eleição indireta do Presidente, mas o Poder Central continuou a assumir para si a responsabilidade de nomear um dos vice-presidentes e criando esta figura absolutamente atípica. É que os autarcas de cada uma das regiões do plano elegeram, portanto, aqui é a eleição indireta, o presidente e um dos vice-presidentes. Mas depois,
cessou aqui a sua relação com os eleitos também, sublinho este aspecto de forma indireta, que vieram a ser depois empossados como presidentes e vice-presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. O que significa que, tendo sido eleitos por um, continuamos a chamar-lhe assim, podem ser destituídos em qualquer altura por outro. Não há aqui autonomia, não há aqui uma relação entre eleitos e entre eleitores. Em tempos, e continuamos a defender isto, o Alentejo propôs como solução intermédia até à criação das regiões administrativas a constituição da Comunidade Regional do Alentejo, em que os órgãos a eleger, a Junta Regional e a Assembleia Regional, ficavam dependentes sob a tutela política, administrativa, dos autárquicos que viessem a ser eleitos e até à concretização das regiões administrativas, cumprindo-se um calendário que a Assembleia da República viesse a definir. Infelizmente, esta proposta não teve acolhimento, embora nos contactos que tínhamos tido com os diversos grupos parlamentares houvesse alguma simpatia relativamente a ela, mas o que se veio a verificar foi esta eleição indireta dos presidentes das CCDRs. Pensamos que 22 anos depois da introdução do referendo, vir a ser colocada esta questão, a nosso ver, é uma tentativa, ou ao invés daquilo que é dito, de que a experiência que vier a ser recolhida desta eleição pode contribuir para um processo de descentralização, não nos parece que possa vir a ter ganhos efetivamente favoráveis. E permitam-me referir só aqui um pequeno exemplo. Estamos aí em preparação, a entrada, a chamada bazuca, o Plano de Recuperação e Resiliência. Este plano de recuperação e resiliência, tanto quanto o conhecemos, é um plano que recupera a centralização deste mesmo plano nos órgãos da administração central do Estado, ao invés de criar uma efetiva descentralização, ainda que acolhida através das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento. E aquilo que podemos verificar numa primeira análise é que apenas uma pequena percentagem dos 14 mil milhões de euros se destinam às regiões menos desfavorecidas, e gostaria aqui de sublinhar, apesar de se verificar e de se identificar com relevância o investimento que é previsto para o Alentejo na barragem do Pisão em Porto Alegre. Mas, para além deste investimento, dificilmente encontramos outros investimentos que possam vir a ser um contributo para a correção das assimetrias regionais. Com este, aliás, atrevo-me mesmo a dizer, com este plano de recuperação e resiliência se acentuarão as desigualdades e as assimetrias entre litoral e interior, o que não se verificaria, a nosso ver, que se as regiões administrativas estivessem já criadas e instituídas e os respectivos com a legitimidade que os titulares, os detentores desses cargos, com a responsabilidade que lhes adivinha, e com a responsabilidade e com a autoridade que lhes adivinha da eleição do voto popular. Eu diria mesmo que, a não se concretizar e a não se avançar para a criação das regiões administrativas, nós continuaremos, infelizmente, a assistir a um país cada vez mais desigual. E, para finalizar, aquilo que gostaria aqui de deixar é que, para além de uma saudação aos deputados constituintes de 1966 que souberam instituir as regiões administrativas na Assembleia da República, deixar aqui a necessidade
aos atuais detentores do poder legislativo da necessidade de se avançarem, mesmo no quadro da Constituição da República revista e mesmo com a introdução de referendo, de se introduzirem os mecanismos ou as ações, as iniciativas legislativas que possam conduzir à efetiva criação da regionalização administrativa do continente. Queria terminar só dando os parabéns ao município de Montemor Novo, às suas freguesias, por esta iniciativa, por todas as outras, e desejar-vos a todos os maiores sucessos no exercício dos vossos cargos. Muito obrigado. Não sei se, estando numa sessão em direto, temos a possibilidade de poder aqui integrar questões que venham a ser colocadas. Julgo que elas não estão para já identificadas, mas perguntava se algum dos anteriores oradores se suscita a necessidade de uma nova intervenção. Eu gostava só para concluir, de dizer o seguinte. Julgo que demos hoje aqui um contributo muito importante para ressaltar e valorizar a importância do poder local democrático no Concelho de Montemor, evidenciando a importância e o papel que as freguesias e o município têm no desenvolvimento do nosso território e demos também um contributo para evidenciar a necessidade e a urgência da criação das regiões administrativas para que efetivamente se dê cumprimento àquilo que está expresso na nossa Constituição da República, que afirma claramente que as autarquias locais são as freguesias, os municípios e as regiões administrativas no continente. Muito obrigada a todos pelo contributo, pelo trabalho que vocês e os muitos outros centenas de eleitos locais de várias forças políticas que temos no nosso Concelho, pelo contributo que ao longo destes anos têm dado também para termos um Concelho melhor, deixando a todos o convite para a próxima conversa de abril, que será sobre o tema da educação. Muito obrigada a todos.